Olá, neste segundo vídeo eu retomo a citação que eu fiz do James Sire, de que todos nós temos a nossa cosmovisão consciente ou não. Eu continuo dizendo que, em geral, o que me privilegia me delimita. Esta é uma compreensão para mim muito cara e recorrente em minhas exposições. Eu quero dizer que aquilo que me traz privilégios traz também consigo uma delimitação, uma visão de outros aspectos. A minha proximidade ao objeto me delimita em termos de um alcance mais amplo. Eu posso, por outro lado, ter uma visão privilegiada porque eu estou numa certa distância que privilegia a compreensão de alguns detalhes daquele objeto, que as pessoas que estão mais distantes não conseguem discernir. Por outro lado, essa proximidade me faz com que eu não consiga enxergar um ângulo maior daquilo que está à volta desse objeto. Quem está mais distante não tem a percepção desses detalhes que eu posso ter pela proximidade, mas, por outro lado, consegue ter uma visão mais abrangente do quadro que se mostra. E eu tomo isso como princípio. O que me privilegia, me delimita. Isso nos dá uma compreensão melhor do alcance daquilo que conhecemos, de que aquilo que nos facilita traz algumas dificuldades para compreender mais amplamente e, ao mesmo tempo, isso faculta uma compreensão melhor do outro, da sua visão e de sua percepção. Mas continuemos. Nós somos, em muitos sentidos, parte de uma cultura, produto de uma cultura. Nós somos filhos de uma geração com uma série de valores que determinam, em grande parte, as nossas pré-compreensões. Ou seja, quando eu me aproximo de um objeto, eu não me aproximo como uma tábula rasa. Eu tenho um tipo de compreensão, até esse tipo de compreensão que me faculta a me aproximar daquele objeto. Talvez com outro tipo de compreensão eu nem desejaria me aproximar daquilo. Mas a minha compreensão, a pré-compreensão, me faculta um tipo de aproximação e um tipo de privilégio epistemológico. Eu tendo a ser seletivo e a privilegiar determinados aspectos daquilo que eu compreendo. Eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso. Então, a realidade, ela se mostra a nós com contornos próprios, delineados, não simplesmente pelo que ela é, mas também pelos nossos olhos, que enxergam e pinçam fragmentos dessa realidade, conferindo-lhes novas configurações, com cores mais ou menos vivas, atribuindo-lhes valores, muitas vezes, bastante distintos dos reais. Ou seja, nós pensamos que conhecemos a coisa in totum, temos um alcance completo, tal, pronto. Mas não é. Não é assim. Você pinça elementos para formar um quadro, mudando bem o que deve ser mudado, porque aí há outros elementos ideológicos. Se você vê a mesma reportagem ou a mesma matéria tratada por emissoras diferentes, o que é pensado é diferente. Eu sei que aí há questões ideológicas que fazem de forma proposital, mas mesmo que não fosse de forma proposital, a nossa forma de aproximação especifica coisas diferentes, porque veem coisas diferentes, destacam coisas diferentes, sem necessariamente termos consciência disso. Então, essas escolhas e interpretações passam por condicionantes culturais, obviamente, entre outros, tão naturais que nós terminamos por não discerni-los. E por isso não definimos, visto que nem sequer são percebidos. Então, como eu nem percebo condicionantes, para mim eu percebo as coisas como elas são e acabou-se. Então não tenho o que ficar analisando de condicionante. É como eu gosto de usar esse exemplo, mas me constrange um pouco de gravar. Mas vai lá. Eu gosto muito de ouvir comentários, de modo especial quando eu estou com a cabeça querendo descansar, eu gosto de ouvir comentaristas de futebol. E é muito interessante as discrepâncias entre eles, não vou falar nem as discrepâncias entre ele e ele mesmo,
de um dia para o outro, ou conforme o seu time ganha ou perde. Mas, esquecendo isso, eu gosto de observar essas discrepâncias por causa das ênfases que são dadas. O mesmo assunto tem uma ênfase diferente conforme for o interesse da emissora ou do personagem. Isso é muito curioso. Eu confesso que eu não sei se eles percebem isso, ou como eu disse em um outro vídeo, se eles estão representando um papel. Mas isso é muito claro, muito nítido para mim, e eu confesso que me divirto bastante com isso, olhando aquilo mais como uma charge da existência humana, ali uma coisa mais estampada, mais clara de nossas contradições. Mas, continuando, eu cito aqui o Warren, que tem suas limitações no campo teológico, mas diz algo muito interessante. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa, e a razão é simples. Nós vemos o que queremos ver. O nervo óptico, o único nervo com ligação direta com o cérebro, na verdade, transmite mais impulsos do cérebro para o olho do que vice-versa. Isso significa que se o cérebro determina o que o olho vê, isso significa que o cérebro determina o que o olho vê. Você já está pré-condicionado. E é por isso que, se 4 pessoas presenciarem um acidente, cada uma vai relatar algo diferente. Precisamos nos lembrar e ensinar aos outros que não devemos acreditar em tudo o que pensamos. É o Rick Warren. É curioso isso. Eu já tinha observado isso num outro livro sobre arte, mostrando que, certa vez, eu cito isso num texto meu, pegou-se 4 pintores, eu acho que eram 4, para desenhar a mesma paisagem. E pedia-se a cada um deles que reproduzisse aquela paisagem de forma mais fiel possível. E o resultado, ao final, é que nenhum dos quadros era igual. E certamente, ao mesmo tempo, cada um desses quadros reproduzia a mesma paisagem, só que o ingrediente determinante era outro. Era como cada pintor o percebia. Então, a nossa pré-compreensão, voltando aqui a essa observação do Rick Warren, é que o cérebro, ele determina, ele te dá uma pré-visão, já lhe dá elementos que vão determinar as suas prioridades no contato com essa realidade. Bom, se isso é assim, podemos observar que ninguém escapa desta questão. E o teólogo, obviamente, também não vai escapar desses condicionantes, como bem observou o Alistair McGrath, quando escreveu: o teólogo, juntamente com todos os outros habitantes do fluxo da história, encontra-se dentro de uma tradição, um conjunto de símbolos, valores e pré-compreensões herdados que estabelecem uma cosmovisão e funciona como uma estrutura para a comunicação em que o passado, de certa forma obstinada, se impõe ao presente. Então, só repetindo, e funciona como uma estrutura para a comunicação em que o passado, de forma obstinada, se impõe ao presente. Alberto Moller faz uma advertência, uma observação pertinente. Adentrar a nossa própria cultura exige que demos um passo para trás e analisemos com cuidado como as pessoas pensam. Identifiquemos as regras, os princípios e as visões do mundo que compõem os sistemas de pensamento que nos cercam. De fato, isso é importante. Nós temos condicionantes, alguns muito bem estruturados, outros nem tanto, mas de qualquer forma que exercem uma influência decisiva em nossa apreensão. No próximo vídeo vamos continuar analisando isso, entrando em nosso primeiro capítulo sobre cristianismo e cultura. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus os abençoe. Amém.